Boa noite, senhoras e senhores. Paulo Cogos acusa Danilo Gentili e Fábio Porchat de perversão moral, de perverter a moralidade das crianças, na verdade dos adolescentes, né, a partir de 14 anos, com seu filme que está disponível na Netflix, que é um filme que já tem 5 anos atrás e agora voltou à tona, e são os bolsonaristas que estão atacando esse filme, ou o pessoal da direita em geral, principalmente bolsonaristas. Agora, eu gostaria de lembrar apenas aos bolsonaristas quem é o Paulo Cogos. O Paulo Cogos é aquele que disse há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, que o Bolsonaro é um esquerdista. E ele disse também que as fezes de Murray Rothbard, que é o criador do anarcocapitalismo, têm mais neurônios do que o cérebro do Olavo de Carvalho. Então esse é o Paulo Cogos. E por que o Paulo Cogos, de repente, nunca mais fala nada que desagrada os bolsonaristas, nunca mais fala nada contra o Bolsonaro, nunca mais falou nada contra o Olavo de Carvalho? O Olavo de Carvalho faleceu, ele fez um vídeo lá chorando, com um choro sem lágrimas, um choro fake de malhação, fingindo aí que agora o Olavo de Carvalho era um mestre, era isso e aquilo, e mudou completamente o discurso de uma hora para outra. Por que ele fez isso, né? Então eu só queria pedir para os bolsonaristas questionarem isso. Por que o Cogos fez isso, né? Por que ele mudou tão rápido? Por que ele mudou de uma hora para outra? Fez um discurso lá no carro de som dizendo que Bolsonaro tomou uma facada por nós, sendo que ele estava fazendo isso num evento supostamente antipolítico, né? Bom, e aí ele vai se candidatar agora, daqui a pouco, como ele já disse no privado várias vezes que vai se candidatar. E quem será que vai votar nele? Não são essas mesmas pessoas que ele está se esforçando para agradar? Então fica só isso para reflexão, né? Então o Cogos acusou eles de perversão moral, lembrando que Sócrates foi condenado à morte por ser acusado de perversão moral, de Atenas, né? Então grande histórico que tem essa acusação, né? Por fazer um filme. Por quê? Porque o Danilo Gentili abusou de alguém, o Fábio Porchat abusou de alguém? Não, porque eles fizeram um filme. Um filme de ficção. Tá, aí você não pode mais fazer um filme de comédia e colocar um vilão que vai fazer uma coisa errada, que todo mundo sabe que é errada, que o Danilo Gentili e o Fábio Porchat sabem que é errado, e que o personagem que fez é um personagem de ficção, que não é o ator. O ator não fez um ato imoral. Assim como os filmes têm uma coisa chamada vilão, e o vilão faz coisas erradas, o vilão faz coisas imorais, né? Para quem não sabia o que é uma história de ficção, ela tem um protagonista e um antagonista, geralmente. Geralmente o antagonista faz coisas erradas. Às vezes uma história de ficção não tem uma diferença tão clara assim do protagonista com o antagonista. Tem um protagonista duplo, tem 2 protagonistas um contra o outro, como por exemplo o grande truque do Christopher Nolan, mas eu não vou entrar agora vou fazer aqui um mestrado de cinema, até porque eu nem tenho qualificação para isso. Mas são histórias de ficção, onde existem pessoas erradas que fazem coisas erradas, que cometem crimes e assim por diante. Ou seja, o que você vai fazer agora? Prender o Tarantino, prender o Martin Scorsese, prender o Christopher Nolan, prender o Ridley Scott. Agora todo diretor vai ter que se responsabilizar por tudo que aparece no filme, né? Os filmes do Tarantino, por exemplo, são extremamente violentos, personagens estupram uns aos outros, matam uns aos outros, assim por diante. Então o que você quer agora, né? Você quer... Qual é o precedente que isso abre? Se você pode agora dizer que um filme não pode ter uma cena tal, porque é errada, porque é imoral, e todo mundo sabe, ninguém discorda disso, né? Você fala como se alguém discordasse que aquilo é imoral. Então que precedente você abre? Precedente para daqui a pouco não poder mais ter cenas. E esse é um cara que quer se eleger, fazer parte da política, fazer leis. Esse cara quer pegar o dinheiro do nosso bolso para fazer leis que vão restringir o que a gente pode ou não pode fazer. Mas é o Danilo Gentili que quer perverter a sociedade, né? Não é ele. Não é a política, não. Então, o que ele quer que aconteça no filme? Porque ele falou assim, o filme é para pessoas de 14 anos, adolescentes de 14 anos, e mostra
uma cena de abuso de adolescente. Só que essa cena de abuso é um abuso, é tratada como abuso, é um vilão que está fazendo isso. Não é tratado como algo normal. O filme não está tentando empurrar isso como algo normal. O filme não faz apologia, não faz propaganda, tanto que o Cogos assume isso no próprio vídeo, que ele não fez apologia. Tá? Então o que você quer que aconteça? Tem que pausar o filme, porque ele disse, o tom onde isso foi mostrado, então tem que pausar o filme na hora que vai aparecer. Aí tem que aparecer um cara de terno e gravata, assim, na frente da tela, na tela pausada, e falar, papai, mamãe, crianças, adolescentes que estão assistindo esse filme, a cena que vai passar agora é uma cena de algo errado. É algo que está errado. Aí aparece um quadro negro. Então, vamos aprender o que é uma história de ficção. Uma história de ficção é uma história que não aconteceu no mundo real. Ela tem personagens, e quando um ator interpreta um papel de um personagem, ele não está fazendo aquilo que o personagem está fazendo. Geralmente ele leu no roteiro o que ele vai ter que fazer e ele interpretou o papel que estava escrito no roteiro, que é fictício. E uma história geralmente tem um protagonista e um antagonista. E o antagonista faz coisas erradas. Então, não copiem o que ele está fazendo e façam na vida real, achando que está certo. Agora todo filme vai ter que ter isso. Vai ter que pausar o filme, aparecer um cara na tela, na frente da tela, explicando que aquilo é uma ficção, o que é o protagonista, o que é o antagonista, o que é um personagem. Porque se ele não avisar, as pessoas vão achar que tem que fazer igual. Né? Se você assistir o Batman e não avisar que aquilo ali é ficção, ou você vai chegar em casa, vai botar uma roupa de morcego e pular, né, pela janela, achando que você vai sair por aí combatendo o crime, ou você vai se pintar a cara de palhaço e sair na rua sequestrando as pessoas e roubando bancos. Porque se não avisar, né, você vai achar que aquilo ali é para fazer na vida real. Ai, meu Deus. Então, diretores de cinema têm que ser presos, são imorais, estão pervertendo a sociedade. Quer dizer, teoria da conspiracionismo puro, né? Eu acho que pode estar pervertendo, então tá. E é proposital, ele disse que é proposital. Ele disse que o Danilo Gentili e o Porchat querem propositalmente normalizar isso aí, que é o abuso de menores. Então, agora, ele mesmo assumiu que não é apologia. Então, se não é apologia, é o quê? Né? Como eles estão fazendo isso? Qual é a técnica? Explica pra gente. Porque ele não explicou, ele falou, não, é uma técnica de engenharia social. Que técnica? Qual é o estudo científico que estuda isso? Qual é a prova que você tem disso que você está falando? Porque se você está falando uma coisa sem prova, você está falando que o Danilo Gentili e o Fábio Porchat querem normalizar o abuso infantil, que é crime. Então você está acusando eles de crime. Se você não tem prova disso, então você está cometendo calúnia, que também é crime. E eu ia dizer que se você se escandaliza com uma cena de ficção, que é o próprio vilão do filme que está fazendo, você deveria colocar uma camisa de força e entrar no quarto acolchoado, mas aí eu lembrei que a gente está falando do Paulo Cogos, né? Então não preciso falar isso. Aí ele disse que fazer piada é que é o problema, hein? Ou seja, não pode existir humor negro no mundo do Paulo Cogos. Não pode existir humor negro. Você achava que era a esquerda, que era as feministas que não aceitavam que fizesse humor negro? Você achava que era os identitários que não aceitavam que fizesse humor negro? Você achava que eram os movimentos de LGBT que não conseguiam lidar com o humor negro, que achavam que piadas matam? Lembra dessa história? Que piadas matam, os humoristas estão matando pessoas, não pode fazer piada com negro, não pode fazer piada com gay, não pode fazer piada com índio, não pode fazer piada... Não, agora o Paulo Cogos veio aqui. Paulo Cogos. Lembram do Paulo Cogos de antigamente? Pra dizer que não pode fazer piada. Ai, meu Deus. E lembrando, isso não é sobre se a piada tem graça ou não. Eu, por exemplo, não achei graça. Eu vi a cena, achei uma cena sem graça. Mas esse não é o problema. O problema é você tem o direito de fazer uma piada sem graça.
Você não é obrigado a ter graça para poder fazer uma piada. Então, esse discurso leva ao quê? Ao mesmo lugar que as feministas, ativistas LGBT, ativista disso, daquilo, identitários. Gente chata que quer calar a boca dos outros, que diz que as palavras magicamente mudam a sociedade, porque não é isso que as feministas dizem, que você fazer piada com machista muda a sociedade, faz com que os homens virem estupradores. Não é isso que o Cogos está falando, é a mesma coisa. Ele está falando que pessoas vão achar normal o abuso de menores por causa do filme do Danilo Gentili, enquanto as feministas acham que os homens vão se tornar estupradores por causa de piada machista. Não é a mesma coisa. O Paulo Cogos é o quê? É uma feminista travestida de, sei lá, de santo católico aí. Então, é esse discurso, e ambos incels também, né? Feministas são incels, Cogos incel. Então, esse discurso leva o quê? A censura, a ideia de censura. Se o Danilo Gentili está propagando alguma coisa, o Paulo Cogos está propagando a censura. O que é pior? Quer dizer, o que é pior? O Danilo Gentili está fazendo uma piada. O Paulo Cogos está dizendo que aquilo é imoral, que aquilo está destruindo a sociedade. Enquanto que o Danilo Gentili nunca duvidou que a pedofilia é imoral, que a pedofilia está destruindo a sociedade. Todo mundo sabe disso. Não explicou qual é a tática, não tem evidências. Então por isso que eu digo, o PCO tem ideias mais libertárias que o Paulo Cogos. Porque o PCO é a favor da liberdade de expressão. Eles são a favor de uma revolução comunista, de fuzilar as pessoas que discordam. Mas eles são a favor da liberdade de expressão. Pelo menos, enquanto eles não estiverem fuzilando as pessoas, eles são a favor da liberdade de algumas coisas, né? Talvez o cara do PCO tenha pegado, o líder lá do PCO tenha pegado Alzheimer e todo mundo continuou acreditando em tudo que ele fala. Então vem, tipo, às vezes vem autoritarismo, às vezes vem liberdade, sei lá. Então, talvez o Paulo Cogos tivesse razão se ele estivesse falando da peça Macaquinhos. Porque a peça Macaquinhos não tem vilão, não tem protagonista, não tem antagonista, não tem certo e errado. É só um bando de animais enfiando o dedo no rabo dos outros. Talvez isso ele podia falar, nossa, que bosta, né? E isso está destruindo a arte. Realmente, tem tipos de arte que estão destruindo a arte. Por exemplo, a peça Macaquinhos, que ainda foi feita com dinheiro público. Tem uma peça lá que o homem estava nu no meio do museu. Tá bom, aí realmente não tem justificativa nenhuma. Agora o filme, ele coloca coisas erradas exatamente porque elas são erradas. Porque aí o filme precisa ter o lado do antagonista. Faz parte, vai estudar como escrever um roteiro de ficção, como escrever uma história. Sempre vão te dizer, você tem que colocar um antagonista. Esse antagonista tem que ser errado. Senão ele não é um antagonista. Aí, tipo, também, mas colocaram atores que são adolescentes. Tá, mas esses atores adolescentes, eles não fizeram aquilo de verdade. A cena fingiu que eles estavam fazendo aquilo de verdade, mas não estavam. Aquilo não aconteceu com os atores, aconteceu apenas no mundo da ficção. Com os personagens e não com os atores. Os atores não fizeram de verdade. Não é um filme pornô. Certo? Não aconteceu a parte pornográfica com os atores. Se acontecesse, aí tudo bem, seria diferente. Tá, o ator fez aquilo, tipo aquele filme lá da Xuxa. Aquilo ali é diferente, porque aconteceu a nudez, tocou um no outro. Nesse caso, não aconteceu. Então, o Cogos ele não quer desagradar os bolsonaristas, como eu falei no início do vídeo. Ele nunca mais desagradou os bolsonaristas. Dizia que o Rothbard tinha mais neurônios nas fezes do que o Olavo tinha no cérebro. Que o Bolsonaro era esquerdista e, magicamente, e por coincidência, na mesma hora que ele decidiu se candidatar também na política, porque ele decidiu, ele falou isso no privado. Se não falou em público, foda-se, mas falou no privado. Pior ainda, né? Por que não tá falando a verdade? Por que não tá sendo honesto, transparente pros seguidores, né? Por que tá escondendo as coisas e fazendo jogo de ocultar coisas?
Aí nunca mais falou nada que desagradasse bolsonarista. Virou bolsonarista de uma hora pra outra. Virou olavista de uma hora pra outra. Aí criticou o Peter quando ele criticou duramente o Bolsonaro agora por não condenar a invasão do ditador Putin e a iniciação de guerra do ditador Putin. Aí quando o Peter criticou, aí ele falou, não, vai perder seguidores, porque seus seguidores são bolsonaristas. Ou seja, você sabe disso, né? Você sabe o que você pode falar ou não pode pra perder seguidores. Então ele tá consciente disso. Ele não tá sendo desonesto por acaso, por engano. Então, muito obrigado. Provavelmente eu já vou perder inscrito de novo nesse canal. É assim, pra quem não sabe por que eu ganho inscrito depois eu perco, é nesse tipo de vídeo aqui que eu perco. Quando eu vou falar alguma coisa que contrarie bolsonaristas, contrarie os olavistas, aí eu começo a perder. Mas é isso, eu falo a verdade. Ao contrário do Paulo Cogos, eu falo a verdade mesmo que me custe os seguidores. Então, se você quiser ajudar esse canal, porque ele tem prejuízo para fazer esse vídeo, doe o seu Pix. Né? Eu falo a verdade mesmo tendo prejuízo. Então, doe o Pix, torne-se membro, o seu like e sua inscrição também ajudam o canal a alcançar mais pessoas. Muito obrigado a todos que ajudam o canal e até a próxima.